A FIFA reconheceu ou não reconheceu o Palmeiras como campeão mundial de 51. Ontem o Palmeiras recebeu um documento, uma cópia da ata de uma reunião da FIFA feita em 2014, onde, a pedido da CBF, a FIFA reconhece a Taça Rio como o primeiro título mundial de clubes, o primeiro campeonato mundial de clubes, e esse campeonato foi vencido pelo Palmeiras, enfrentando a Juventus da Itália na final. O Palmeiras recebeu uma cópia desse documento, e o Palmeiras assim se declara oficialmente reconhecido pela FIFA como campeão mundial de 51. E tem muita gente que não concorda que 51 é um título mundial, então nesse vídeo a gente vai falar como esse torneio foi realizado, por que foi realizado e por que, pelo menos na minha visão e pelo menos de acordo com o documento da FIFA, o Palmeiras é sim campeão mundial de 1951. A gente vai falar nesse vídeo sobre o campeonato de 51, a Taça Rio, onde, segundo o documento da FIFA, o Palmeiras foi declarado como o primeiro campeão mundial, e nesse vídeo eu vou falar um pouco de como que isso aconteceu e qual a importância desse documento e qual é o contexto histórico onde a Taça Rio foi realizada. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Bruno, esse daqui é meu canal, aqui eu falo de futebol brasileiro de modo geral, então se você quer acompanhar notícias do seu time, análise, pós-jogo, repercussão de contratação e tudo que envolveu o futebol brasileiro, se inscreve no canal que você está no lugar certo. E agora vamos falar um pouco de como que aconteceu a Taça Rio e por que tem tanta polêmica em relação a esse torneio. É muito normal a gente ouvir algumas pessoas, principalmente rivais do Palmeiras, dizerem que 51 não é mundial, não é reconhecido pela FIFA, ou a musiquinha que ficou famosa aí dizendo que o Palmeiras não tem mundial, mas segundo a FIFA, segundo esse documento, a Taça Rio de 51 foi considerado um mundial sim. Como que aconteceu isso historicamente? Em 1950 foi realizada a primeira Copa aqui no Brasil, onde o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1 na final, um episódio que ficou conhecido aí como Maracanaço. Tinha cerca de 200 mil pessoas no Maracanã na época e teve uma comoção nacional em relação a esse título que foi perdido, e por conta disso, em 51, a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos na época, solicitou o aval da FIFA para realizar um torneio mundial de clubes, um torneio que reuniria clubes da Europa e da América Latina e que seria realizado no Rio de Janeiro com o patrocínio da Prefeitura do Rio. A CBF deu esse aval e por isso, pela questão do patrocínio da Prefeitura do Rio, o campeonato se chamava Taça Rio, então a FIFA deu esse aval e foram convidados alguns campeões daquele ano, alguns campeões europeus. Então só para a gente ter aqui uma noção melhor de como foi esse campeonato, a Juventus, que jogou a final contra o Palmeiras, tinha sido campeã italiana em 50. O Nice da França, que foi outro convidado, tinha sido campeão francês também em 1950. Além do Estrela Vermelha da Iugoslávia, esses foram alguns times convidados para participar desse Mundial de 51. Além desses times, outros times foram convidados, mas não participaram, e outros clubes também quiseram participar, mas como o quadro geral já tinha sido fechado, os grupos já estavam formados, alguns clubes não foram aceitos na época. Mas os clubes convidados foram principalmente os campeões nacionais daquele ano e representantes de países que tinham participado da Copa do Mundo de 50. Então, desde o começo, a gente já percebe aí que era um torneio que tinha uma representatividade mundial, né, e foi repercutido no mundo inteiro, e com participação de países muito relevantes para o futebol da época. A gente fala aqui de Iugoslávia, por exemplo, que é um país que teve participações em Copa, chegou a ser terceiro colocado, quarto colocado, participou de Eurocopa. É um país que hoje não existe mais, porque partes do seu território se tornaram independentes, mas o tema aqui é falar sobre a participação do Estrela Vermelha nesse campeonato de 51. Então a gente já vê aqui que eram os principais clubes da época, pelo menos alguns dos principais, e que disputaram esse campeonato aqui no Brasil. O Palmeiras venceu o campeonato enfrentando a Juventus, a final foi em 2 partidas e o Palmeiras venceu a primeira por 1-0 e a segunda partida ficou empatada em 2-2. A segunda partida foi disputada em 22 de julho de 51 e desde então a mídia da época já passou a chamar o Palmeiras de campeão mundial de 51. E se historicamente a gente tem tantos elementos aí para dizer que o Palmeiras é campeão mundial de 51, por que tem tanta polêmica em cima desse título? As pessoas questionam esse título de 51 principalmente por 3 motivos. O primeiro é que o campeão brasileiro não estava disputando. Na época o Brasil não tinha um campeonato brasileiro unificado, então a gente não tinha oficialmente um campeão brasileiro para disputar o Mundial. O segundo motivo é que esse campeonato não foi organizado pela FIFA. Ele foi organizado pela CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, a Prefeitura do Rio, porém ele teve o aval da FIFA. Então, mesmo não sendo organizado pela FIFA, a FIFA tinha ciência de que o campeonato seria realizado
e ela dava o aval. Então é um campeonato não realizado pela FIFA, mas com o consentimento da FIFA na época. E o terceiro motivo é que o critério para participação ele não era muito específico. Foram convidados ali os campeões nacionais da época, mas além disso Palmeiras e Vasco participaram sem ser exatamente campeões brasileiros naquele momento. Esses são alguns dos motivos que geraram toda essa crítica e todo esse questionamento em relação ao Mundial de 51. Mas, na minha visão, na minha opinião, se a FIFA reconhece o Mundial de 51, reconhece o Palmeiras como o primeiro campeão mundial e reconhece a Taça Rio como o primeiro campeonato mundial de clubes, a gente não pode brigar contra os fatos e brigar contra o que a história diz. Se hoje a gente tem um documento oficial da entidade que controla o futebol mundialmente, dizendo e dando concordância a esse apelo feito pela CBF, de que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial e de que a Taça Rio tinha validade equivalente a um campeonato mundial da época, o que resta, pelo menos na minha opinião, é reconhecer o Palmeiras como campeão mundial. Toda a questão polêmica, de rivalidade, de provocação entre as torcidas, eu acho muito válido e vou continuar achando muito válido, mas isso só faz sentido no âmbito informal, porque se a gente for falar formalmente, oficialmente, não tem como questionar, principalmente agora que o Palmeiras recebeu a cópia desse documento de maneira traduzida e juramentada, então é uma cópia de um documento oficial, então a gente não tem como questionar que o Palmeiras é campeão mundial de 51, assim como naturalmente, se o Palmeiras é campeão em 51, o Fluminense vai ser declarado campeão mundial em 52. A gente pode até questionar o modelo do campeonato, os critérios como ele foi organizado, mas também tem que se levar em conta o contexto histórico e como eram organizadas as federações na época, como era organizado o futebol mundial da época, dentro da estrutura e da organização do que era possível se fazer na época. Então, no contexto histórico, eu acho que foi feito o que dava para fazer naquela época. E esse reconhecimento, ainda que ele tenha vindo de maneira tardia, o reconhecimento não foi feito exatamente ontem. Ontem o Palmeiras recebeu uma cópia do documento, uma cópia da ata dessa reunião. Esse reconhecimento, essa reunião foi feita, na verdade, em 2014. Mas mesmo assim, no meu entendimento, ele é justo e ele é historicamente muito importante para a história do Palmeiras, vai ser importante também para a história do Fluminense e para o futebol brasileiro de modo geral, que passa a ter reconhecidamente mais 2 campeões mundiais. Mas eu quero saber o que você acha em relação a isso, se você concorda que o Palmeiras é oficialmente campeão mundial, ou se você tem alguma outra interpretação, deixa aqui o que você pensa em relação a esse tema, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, participa aqui do vídeo com a gente, fala aí o que você pensa, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.